Imagino que seja uma guitarra. Não uma guitarra qualquer. Este é o protótipo pessoal da guitarra Blue Gospel de Sammy Mosley. Ela valeria algo entre 200 mil e 250 mil. Eu sei que isto não é um leilão. Eu aceitaria 100 mil por ela. Segurem-se bem nas cadeiras, pessoal, porque o que está para acontecer vai ser incrível. Um homem entra na loja com um violão, mas não é qualquer violão. Ele afirma que é um protótipo construído pelo lendário Sammy Mosley em pessoa, há mais de 44 anos. Será que é real? Ou será que Rick está prestes a enfrentar uma daquelas situações impossíveis em que tudo pode acontecer? Vamos ver se posso te ajudar com o que você trouxe, diz Rick com tranquilidade. Trouxe algo que gostaria de te mostrar, tudo bem? Zrenia, responde o homem. E de fato, o que ele tira da bagagem não é um violão comum. É um instrumento especial que ele apresenta como sendo pessoal de Mosley. Um protótipo raro e único de um violão gospel azul. Sou um homem abençoado, diz o doutor. Hal, cheio de entusiasmo. Aleluia. Sammy Mosley, para quem não sabe, foi um grande nome na música gospel e um respeitado construtor de guitarras. O Dr. Hal afirma com convicção que Sammy Mosley entregou pessoalmente esse violão, Mosrite Gospel Azul, a ele há mais de 4 décadas. E ele vai além, diz que é especialista nesse tipo de instrumento. Mas Rick não é o tipo de cara que acredita de primeira. Nesse ramo, desconfiar é uma regra de sobrevivência. Você diz que conseguiu isso diretamente com o Sammy Mosley? Sim, diretamente com ele, pode acreditar, responde Hal. Rick admite que conhece um pouco da trajetória de Mosley. Ele sabe que começou consertando guitarras antes de se dedicar à fabricação artesanal. O que deixa Rick curioso é porque este seria considerado um protótipo. Durante uma convenção de guitarras na Europa, esse violão teria sido construído sob encomenda especial e estaria até registrado em um catálogo de estrelas, afirma o Dr. Hall. Mas Rick, com toda a sua experiência, sabe que não dá para confiar apenas na palavra dos outros. Ele quer provas. Então decide chamar um especialista. Porque, convenhamos, se você acreditar em tudo o que dizem numa casa de penhores, não vai durar muito tempo no negócio. O violão chama a atenção imediatamente. Tem placas de proteção exclusivas, um controle de volume inusitado e até junções no estilo violino. Muito original, muito característico. Bem ao estilo de Mosley no fim dos anos 1950 e início dos anos 60, quando o gospel, o blues e o rock and roll estavam em pleno auge. Então entra em cena Jesse, o especialista em guitarras. Ele fica impressionado na hora. Dá pra ver que o instrumento tem história. E o número de série parece bater. Mas a pergunta que todo mundo está esperando não demora a chegar. Quanto vale isso? O Dr. Hal não esconde suas expectativas. Ele quer 100 mil dólares. Isso mesmo, mas Jesse solta uma surpresa. Acredita que em um leilão de alto nível, esse violão poderia alcançar entre 200 mil e 250 mil dólares. Eu sei que isso não é um leilão, mas sendo realista, diz Hal, aceitaria 100 mil por ele. Só que Jesse permanece cético. Ele compara com os primeiros violões, Les Paul, que são mundialmente famosos, e mesmo assim nem sempre alcançam valores tão altos. Se até Les Paul não chega a 6 dígitos, que chance esse Mosrite tem? Diz ele com sinceridade. Rick continua cauteloso. Gosta do violão, acha interessante, mas não vai se precipitar. Ele quer uma opinião imparcial. Quando alguém entra na minha loja e tenta me vender algo que eu não conheço a fundo, preciso chamar alguém que conheça, afirma Rick. Jesse examina atentamente o número de série, GA009. Segundo ele, o violão provavelmente foi fabricado em 1967 ou 1968, não em 1965, como afirma o Dr. Hall. Essa diferença pode parecer pequena, mas faz muita diferença no valor. Apesar disso, Jesse admite, é um instrumento raro. Chega então o momento da verdade. Jesse revela sua estimativa de valor. E é muito abaixo do que o Dr. Hall esperava, apenas 25 mil dólares. O Dr. Hall fica chocado. Ele acreditava de verdade que o violão tinha sido avaliado em 100 mil dólares nos anos 990, mas Jesse insiste, nem mesmo os Les Paul mais raros atingem esse valor atualmente. A tensão começa a subir no ar. Você quer fechar esse negócio ou acabou por aqui? Swinga Rick, olhando firme. O Dr. Hall não cede. Está convencido de que pode conseguir ao menos 200 mil em outro lugar, num grande evento. Mas Rick não está disposto a correr esse risco. Ele sabe que um item raro, mesmo bem documentado, nem sempre vale o que o dono acredita. Eu posso segurar meus sapatos por 100 mil dólares, mas isso não significa que eles realmente valem isso, diz Rick. O seu número não é realista. E assim, o Dr. Hal sai da loja com o violão nas mãos. Mais uma peça única que não encontrou comprador naquele dia. Será que Rick perdeu uma oportunidade de ouro? Ou será que ele simplesmente evitou uma cilada que poderia ter custado caro? Depois que o Dr. Hal foi embora, Rick ficou pensativo. Ele sabia que talvez tivesse deixado escapar algo especial.
Mas, ao mesmo tempo, em um negócio como esse, é melhor perder uma oportunidade do que arriscar muito e acabar com um prejuízo enorme. Mas ele mal teve tempo de refletir quando outra cliente entrou na loja com algo surpreendente. Uma mulher apareceu com uma guitarra e afirmou que ela havia sido autografada pelos 4 integrantes dos Beatles. Sim, você ouviu certo. John, Paul, George e Ringo. Todos eles. Se isso for verdade, estamos falando de um tesouro raro. Um item assim poderia valer facilmente centenas de milhares de dólares. Tenho algo aqui que você vai querer ver, disse ela com um leve sorriso. Não é uma metralhadora, né? Zrenia, brincou Rick, sempre desconfiado. Não, nada disso, respondeu ela. Ela explicou que a guitarra teria sido autografada em 1964, mas que ela a adquiriu apenas em 1987, numa época em que os Beatles estavam em alta novamente e o interesse por memorabilia do grupo era muito forte. Rick ficou curioso, mas, como sempre, desconfiado. Afinal, encontrar uma guitarra assinada pelos 4 Beatles é praticamente impossível. Ele sabia que existiam muitas falsificações circulando por aí. A mulher disse que recebeu a guitarra de um cliente que trabalhava com venda de camisetas no atacado e que estava com ela há mais de 30 anos. Rick ficou impressionado. Estamos falando dos Beatles, provavelmente a banda de rock mais icônica da história da música. Mas ele também sabia que os Beatles não costumavam autografar guitarras. Na verdade, autógrafos deles são raríssimos, especialmente em instrumentos. Rick olhou mais de perto. Esses autógrafos foram feitos com um marcador permanente preto, e isso já acendeu um alerta. Então ele chamou Warwick, seu especialista em objetos musicais colecionáveis. Warwick chegou, analisou a guitarra e rapidamente percebeu algo estranho. As assinaturas foram feitas com um tipo de marcador que não existia em 1964. Ele explicou que os famosos Sharpies, marcadores permanentes, só foram inventados no Japão e introduzidos nos Estados Unidos depois de 1965 ou 1966. Se a guitarra foi mesmo assinada em 1964, então algo não bate. E mais, Warwick explicou que os Beatles não usavam marcadores grossos para assinar coisas. Eles preferiam canetas esferográficas simples, que eram mais comuns na época. Rick entendeu que era hora de chamar alguém com ainda mais conhecimento. Ele convocou Steve Grad, um dos maiores especialistas em autógrafos do mundo. Steve examinou cuidadosamente cada assinatura, e foi aí que veio a má notícia. Por exemplo, a letra E na assinatura de John Lennon estava perfeita demais, bem desenhada, quase como se tivesse sido feita com régua. Era suspeito demais. E então Steve revelou algo ainda mais bombástico. Ele sabia exatamente quem falsificou os autógrafos. Era um falsificador conhecido no meio, que há anos criava autógrafos falsos dos Beatles. Normalmente ele falsificava discos de vinil, mas de vez em quando tentava algo maior, como uma guitarra. A mulher ficou devastada. Ela realmente acreditava que a guitarra era autêntica, mas a verdade estava ali, diante dela. Era tudo falso. Steve mostrou onde o falsificador até escreveu errado parte do nome de McCartney, como se não soubesse exatamente como assiná-lo. Rick, com pesar, disse que não podia fazer nada. A guitarra não tinha valor real. A mulher saiu da loja, ainda segurando a guitarra, com o coração partido, mas com uma ponta de esperança de que, talvez, um dia, alguém acreditasse nela. Mas, como Rick sempre diz, no mundo das casas de penhores, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Algum tempo depois, outro cliente entra na loja, Vince. Ele estava segurando uma coleção de cédulas antigas dos Estados Unidos, datadas do século XIX. Ele havia pago $7.500 por elas em um leilão e agora queria recuperar o investimento, pois seu casamento estava chegando e ele precisava do dinheiro. Rick deu uma olhada e imediatamente reconheceu do que se tratava. Eram certificados de prata educativos emitidos em 1896. Essas cédulas foram criadas pelo governo para promover o acesso à arte e à cultura, especialmente para as populações mais pobres da época. Elas traziam imagens incríveis de inventores famosos, figuras históricas e até Martha Washington, a primeira-dama dos Estados Unidos. Agora, a pergunta crucial era: será que valiam tudo isso? Rick chamou Leonard, seu especialista em papel moeda. Essas notas podem valer entre $200 e $25 mil, dependendo do estado de conservação, explicou Leonard. Uma única dobra ou amassado pode fazer o valor despencar. Leonard começou a avaliação. A primeira nota, com uma dobra no centro, vale $700. A segunda, com algumas marcas, chega a $2.500. A terceira, em estado quase perfeito, vale $7.500 sozinha. No total, Vince tinha em mãos mais de $10 mil. Ele ficou animado, mas agora queria receber $10 mil pelo conjunto. Rick, como bom negociador, ofereceu $8 mil. Vince recusou. Ele sabia que tinha feito um risco e que os papéis eram valiosos. Não vou perder dinheiro por causa de $500, disse ele. Vince fez uma contraproposta. $8.500. Rick pensou. Ele sabia que poderia revender as notas por um bom valor.
E um lucro de $1.000 numa transação como essa era mais do que razoável. Depois de pensar bem, Rick aceitou o negócio por $8.500. Na loja, o ritmo não para. Objetos incríveis aparecem, negociações difíceis acontecem, e nem sempre um não é uma perda. Às vezes é a melhor decisão. Seja uma guitarra gospel única, uma assinatura falsa dos Beatles, ou cédulas raras da história americana, o que define o sucesso aqui é a sabedoria, a paciência e a experiência. E é isso que mantém Rick entre os melhores do ramo. Porque no fim das contas, nesta loja, qualquer coisa pode acontecer.